Acidentes no trânsito em Belo Horizonte é o tema da nossa entrevista de estúdio. E ainda hoje as notícias do Diário UFMG e o Fica Dica Parques. O Circuito UFMG começa agora. Boa noite. Trânsito em Belo Horizonte. Homens, jovens e idosos estão entre as vítimas mais comuns dos acidentes. Essa é uma das conclusões de um estudo da UFMG que utilizou 3 bases de dados. E quem vai conversar conosco sobre a pesquisa é a doutora em Saúde Pública pela UFMG, Lúcia Paixão. Bom, doutora, primeiramente, boa noite, né? E obrigado pela presença aqui no circuito. Boa noite, obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. E para a gente começar a entrevista, né, o que motivou a pesquisa e a elaboração dos artigos? A questão da morte e das lesões causadas pelo trânsito é um problema de saúde pública global hoje. E isso já foi apontado pela Organização Mundial de Saúde no relatório em 2009. E em Belo Horizonte, a situação, as nossas taxas não são taxas confortáveis, né? A gente tem em torno de 16 óbitos por 100 mil habitantes por acidentes de trânsito, e isso, para os residentes de Belo Horizonte, isso são taxas que não são boas. Certo. Conta para nós agora como foi o processo, né, o passo a passo de realização dessa pesquisa. Inicialmente, nós analisamos os bancos de dados disponíveis, né, que tratavam do assunto, embora com enfoque diferente. Então, o banco de dados da BH Trans, que é o banco sobre os acidentes de trânsito ocorridos no perímetro urbano de Belo Horizonte com vítimas. Além disso, ele vem a partir do registro dos boletins de ocorrência, o sistema de informação sobre mortalidade, que é um banco do Ministério da Saúde, mas que é alimentado em Belo Horizonte, né, na Secretaria Municipal de Saúde, e o sistema de informação hospitalar, que também é um banco de dados do DataSUS e também é registrado aqui no município. Bom, de acordo com a sua pesquisa, qual o perfil dos principais envolvidos nos acidentes de trânsito? O que nós identificamos, o que não foi grande surpresa, porque isso acontece no mundo todo, é a grande importância do sexo masculino como envolvido e como vítima nesses acidentes fatais e graves, e também os jovens, principalmente de 18 a 29 anos. Agora, o que nós percebemos, uma coisa que não era muito bem apontada, é a importância do idoso, né, como vítima, principalmente enquanto pedestre, na nossa cidade. Certo. Bom, falando ainda desse perfil, né, por que os jovens morrem tanto, principalmente os homens? É realmente a questão de responsabilidade? Quais os motivos? A própria característica do indivíduo sexo masculino, ele temer menos, ele gostar mais de velocidade, e esses acidentes graves, geralmente, eles têm envolvimento de velocidade, né? Então, a principal característica é essa mesmo, inerente ao sexo masculino. Bom, a questão da moto também dificulta muito porque, às vezes, não tem proteção alguma, né? A moto foi o seguinte, nós tivemos uma motorização muito alta da cidade, né, do país, né? Todos os países emergentes tiveram essa grande motorização. Não é só o Brasil que tem isso, a China vive isso, a Índia vive isso. Teve uma melhoria econômica, né, um poder aquisitivo, e muitas vezes a aquisição de um transporte individual é o grande anseio da população, principalmente do indivíduo sexo masculino, e nem sempre a opção é por um transporte seguro. Então, a moto é um transporte, sem dúvida, muito menos seguro do que um automóvel. Certo. A senhora detectou como um possível motivo também o uso de celular, o uso de bebida, de outras drogas? O uso de celular não foi possível de ser identificado, uma vez que não havia um registro adequado disso nos bancos de dados que eu utilizei. Agora, em relação ao uso de bebida, nós identificamos que entre aquelas vítimas fatais, estou falando da vítima, seja ela motorista ou às vezes até pedestre, nós encontramos 55% dessas vítimas tinham um teor alcoólico ou presença de outras drogas no sangue.
nos indivíduos que vieram a morrer na via pública ou nas primeiras 24 horas. A senhora acha que a lei ainda é muito branda, que a gente viu casos de impunidade, gente que foi preso, mas pagou fiança e logo saiu, que mesmo que foi pega alcoolizada no volante? Olha, eu acho difícil entrar nesse mérito, né? Isso aí é questão de legislação. Lei a gente já tem algumas, né, que já são possíveis de ser utilizadas. O que a gente principalmente temos que garantir é a fiscalização disso, né? Não adianta você ter a lei e você não efetivamente fiscalizar o cumprimento dessa lei ou de qualquer outra norma. Né? Então, para que você está falando especificamente da bebida, ela é importante sim. E a gente, com certeza, em vários lugares onde essa fiscalização foi mais importante, mais efetiva, você tem uma redução nos acidentes graves. Bom, certo. Belo Horizonte reduziu o número de mortos no trânsito, mas mesmo assim, o que eu percebo, né, até mesmo andando pelas ruas, é que ainda existe um desrespeito muito grande em relação às placas e tal, por parte de motoristas e até mesmo por pedestres. Como é que a gente pode educar, conscientizar a população? Bom, a questão do trânsito, ela é complexa, né? Então, ela tem a questão de atentar para as questões da fiscalização, a questões das travessias seguras, do obedecimento dos sinais e tudo mais, mas é importante também, tem um outro lado, que nós temos que ter uma via que esteja adequada para receber esse grande volume de veículos que nós tivemos nos últimos anos. E, principalmente, como lidar com esse grande aumento de volume, por exemplo, de motocicleta nos grandes centros. E Belo Horizonte é um grande centro. Então, isso ainda é um desafio para adequar a malha viária a isso, dentro da possibilidade, mas, sem dúvida, a obediência, tanto por parte dos motoristas quanto do pedestre, da questão das normas do trânsito, elas são fundamentais. Belo Horizonte ainda precisa melhorar em relação à sinalização, somente questão para os pedestres? Que a gente precisa melhorar, principalmente com isso que nós identificamos, a questão do idoso, são as questões do tempo semafórico, principalmente nas regiões de grandes vias. Às vezes, esse tempo para o pedestre é muito curto e não atende à questão do idoso, né? O tempo que o idoso demora, o idoso, o deficiente, a pessoa que está com uma criança no colo, ela não consegue fazer a travessia segura naquele tempo que é colocado. E porque todo o tempo semafórico, ele visa muito a questão da fluidez do trânsito, né? O trânsito nosso, de um modo geral, ele visa, tem sido, né, para visar muito a fluidez, que é o que a população, de modo geral, pede e solicita, né? Mas nós temos que ter a fluidez, sim, com vias seguras, mas principalmente visar a segurança do trânsito. Então, os tempos semafóricos muito curtos, falta de travessia segura, principalmente em vias como tipo anel rodoviário. Então, na verdade, às vezes passarelas muito distantes uma da outra, às vezes passarelas sem uma policiamento perto, de forma que as pessoas têm medo de utilizar a passarela para fazer a travessia, então elas se arriscam no trânsito por causa da questão da segurança, do medo de um assalto ou de uma abordagem. Então, nós temos ainda muito a caminhar e resolver. Certo. Principalmente falando em relação ao tempo do semáforo, a senhora já identificou alguma realização da BH Trans para melhorar? A BH Trans tem tentado melhorar isso, sem dúvida, mas ainda é um desafio para a gente adequar a questão de fluidez e a questão do tempo. Mas, claro, eu estou aqui como uma pessoa que identificou um problema e coloca isso. E nós temos, então, vários saberes, os engenheiros de trânsito, as pessoas que mexem com essa área, para poder estudar a melhor forma de assim solucionar. Certo. Bom, voltando a falar da sua pesquisa, né? Qual que é a contribuição dela para reduzir a violência no trânsito?
principal objetivo dessa pesquisa, na verdade, teve um dos artigos, ele foi publicado mostrando a complementariedade da informação sobre as mortes no trânsito e as lesões graves no trânsito a partir desses sistemas de informação que a gente já tem. E de forma que como que um sistema complementa com o outro. Então, quando eu faço um relacionamento ou integro dados da segurança pública, que é da onde vem a questão, né, dos boletins de ocorrência, com os dados da saúde, a gente tem uma magnitude muito mais próxima do real do que realmente do ponto de vista tanto da acidentalidade com vítima grave quanto com óbito. Então, você identifica a magnitude do problema, você aponta que já existem sistemas e que eles têm que ser trabalhados integrados, né? E você aponta, inclusive, locais onde que está ocorrendo esses acidentes mais graves. Certo, para a gente encerrar a nossa entrevista, de uma forma geral, assim, de quem que é a responsabilidade de reduzir as mortes no trânsito? A responsabilidade é de todos nós. Então, na verdade, o problema de trânsito não é um problema exclusivo do órgão de trânsito, ele é um problema da sociedade e a sociedade civil deve se mobilizar no intuito de participar mais e identificar problemas e tentar melhorar isso na cidade. E, além disso, nós da saúde ficamos com o ônus de lidar com esse paciente e a questão social, né? A perda principalmente de indivíduos jovens, produtivos, pelo trânsito é um problema muito grave de saúde pública no nosso país e na nossa cidade. Certo, doutora, muito obrigado pela presença aqui no circuito e uma boa noite. Eu que agradeço, muito obrigada. Bom, e ao longo dessa semana o Fica a Dica apresenta alguns dos parques de BH. Hoje o repórter Matheus Arvelos traz mais uma dica. Imagine uma antiga fazenda que foi dividida para se tornar bairro de Belo Horizonte. Pensou? Só que tem que essa antiga fazenda tinha um dono que resolveu separar uma região e proibir qualquer tipo de edificação. E daí surgiu um parque, o Parque Ursulina de Melo Andrade. Bom, essa é uma área importante aqui em Belo Horizonte, fica no bairro Castelo, região da Pampulha. E é muito importante porque são mais de 300 mil metros quadrados que preservam um restinho aí da floresta tropical de Belo Horizonte. Além dessa paisagem maravilhosa, o parque também conta, claro, com equipamentos de ginástica, brinquedo para as crianças. Afinal de contas, né, temos todos que curtir um bom momento por aqui. Essa foi a minha dica de hoje para você. Você pode vir até aqui curtir todo esse ambiente que conta com 6 nascentes e também um lago artificial. Vai lá, muito importante para Belo Horizonte, não é mesmo? Nós voltamos agora para o estúdio do Circuito FMG. Bom, e nesta quinta, Matheus Arvelos traz outra opção dentre os parques de BH. Fique ligado. Vamos agora para a redação da TV com Larissa Góes e as notícias do Diário FMG. Boa noite, Larissa. Boa noite, Bruno. Aproveitando o tema do Fica a Dica, o diário de hoje começa com uma sugestão de passeio para quem vai estar em Belo Horizonte no dia 17 de janeiro. O projeto Itinerâncias Ilustradas vai promover nesta data um passeio diferente pelo Parque das Mangabeiras, que alia ecologia e lazer. A equipe do projeto vai guiar o grupo de visitantes em uma busca pelos hábitos dos coatis. Os participantes devem registrar o animal em seu habitat natural, por meio de fotografias e desenhos. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3409-3045. E aqui fica o nosso parabéns aos pesquisadores da UFMG que desenvolveram um dispositivo químico capaz de auxiliar no combate a doenças como febre amarela, febre chikungunya, dengue e malária. Em breve, o Circuito UFMG vai lançar uma matéria especial sobre este assunto. E atenção, alunos que concorrem por uma vaga em cursos da UFMG que exigem provas de habilidades específicas. A segunda etapa do vestibular vai acontecer de 20 a 22 de janeiro.
A Copeb vai divulgar no dia 14 de janeiro o local e o horário dos testes. E eu me despeço com uma notícia muito triste. Foram mortos em Paris hoje 10 jornalistas e 2 policiais durante um atentado ao jornal parisiense Charlie Hebdo. A presidenta Dilma Rousseff se pronunciou em seu Twitter, se solidarizando com as famílias das vítimas e com o país. Realmente, Bruno, é uma tragédia muito grande, uma afronta à liberdade de expressão. Realmente, Larissa, um dia muito triste para a gente. Bom, e o Circuito UFMG termina agora e, na sequência, um dos programas 2 pontos mais assistidos no último ano. Uma boa noite. O Brasil de Todas as Telas é o maior programa de financiamento ao audiovisual da história do país. Oferece uma linha inédita de investimento para a produção de conteúdos destinados às TVs públicas, no valor de 12 milhões de reais por região, totalizando 60 milhões. Serão produzidas 260 horas de programação em séries de ficção, documentário e animação para os públicos infantil, jovem e adulto. Se você é produtor independente, inscreva-se até 26 de fevereiro. Saiba mais no site do FSA, Ancine e Governo Federal.